Olha, quem mora em condomínios sabe que precisa se adaptar às regras, e isso inclui também os festejos, no período junino. Se em tempos normais os conflitos já são grandes, em tempos de pandemia eles são ainda maiores. Para nos explicar o que pode e o que não pode dentro dos condomínios residenciais, a gente conversa agora pela internet com o advogado César Nantes. Ele é especialista em direito condominial e nos traz exatamente essas orientações. Boa noite, doutor. Quem é síndico precisa ter uma atenção redobrada nesse momento também, porque ainda vivemos uma pandemia e claro que as pessoas, de certa forma, querem realizar algum tipo de festejo junino, mesmo não podendo ter festa, né? O que é que pode e o que não pode, hein, doutor? Boa noite. Com certeza. Boa noite, Edson. Nesse momento festivo, esse momento tão importante dessas festas juninas, antes da pandemia, as dúvidas eram: os condomínios podem fazer festividades, pode existir venda de ingresso, pode comercializar alimento, bebida alcoólica, a questão de fogos de artifício, mas tanto ano passado como esse ano, com a pandemia, as dúvidas são realmente outras. Podem realmente existir eventos? E a resposta é não, né? Nesse momento, o decreto na fase vermelha, com algumas restrições, o decreto ainda não foi prorrogado, mas mesmo com o decreto não citando expressamente o termo condomínio, essas regras, por interpretação, elas têm que ser trazidas para o ambiente condominial, as regras têm que ser aplicadas e realmente todos os cuidados devem ser tomados, os síndicos, condôminos. Nunca foi tão exigido nesse momento o bom senso. Pois é, e em relação às áreas comuns, por exemplo, não pode ter festividade, mas caso eu queira, por exemplo, soltar fogos dentro do condomínio, isso, como é que pode regulamentar isso? Porque esse tipo de fumaça, mesmo não sendo uma fumaça de uma fogueira, que é muito grande, mas há fogos que fazem muita fumaça, então isso pode prejudicar outros moradores, que mesmo não tendo Covid, mas podem ter outras dificuldades respiratórias, né? Tem que ser observado isso. Exatamente. E as convenções dos condomínios, elas proíbem expressamente fogos de artifício na área comum e também é muito questionado aquelas unidades que soltam fogos de artifício dentro do seu apartamento, dentro da sua sacada. É um grande risco, deve tomar muito cuidado. Realmente é um momento que o síndico ele tem todo esse tipo de preocupação. A gente lembra ainda que os poderes do síndico, Edson, são poderes administrativos, né? Então, não só o síndico, ele precisa estar atento nessas situações, como também os condôminos. O descumprimento do decreto é considerado um crime contra a saúde pública, né? Com pena, inclusive, de reclusão de 1 mês a 1 ano e multa. Então, qualquer condômino, independente do síndico, que estiver verificando algum tipo de abuso, algum tipo de proibição, algum tipo de descumprimento do decreto dentro do condomínio, ele pode realmente, através do 190, acionar a Polícia Militar ou através do 181, Disque Denúncia, porque é a polícia realmente que vai fazer com que o decreto seja cumprido, que vai estar realmente verificando e cuidando da sua coletividade. Outra pergunta, doutor, em relação, por exemplo, a gente sabe que nesse período junino, muitas pessoas fazem aquelas comidas típicas, fazem dentro de casa, a gente sabe que é um condomínio residencial, então assim, você não pode ter uma unidade industrial ali dentro. Pode comercializar esse produto, tem que ver no síndico, se você fizer na sua casa, mas entregar para o vizinho sem estar uma comercialização ali na rua, pode? Na rua não, na área comum, pode? Realmente, nesse momento de pandemia e hoje em dia, realmente com esse tipo de venda de comida através de aplicativo, aumentou muito o número de unidades que começam a comercializar e fabricar alimentos dentro das unidades residenciais. Mas tem que tomar um cuidado, porque algumas convenções já proíbem expressamente e os consumos, para que sejam permitidos, eles devem ser individualizados, ou seja, deve ter um consumo de gás individualizado, deve ter o consumo de água individualizado, ou seja, não poderia aquela unidade estar gerando despesas para toda a coletividade, além da forma da logística da entrega desse alimento, que não pode comprometer a segurança do condomínio. Se realmente não aumentar o custo para os condomínios, não trouxer nenhum tipo de problema, barulho, questão de segurança, pode, desde que não seja proibido expressamente pela convenção. Pois é, questão do bom senso também, Porque às vezes, como o senhor falou, tem condomínios que você tem, por exemplo, gás encanado. Aí você paga, o valor do consumo do condomínio é dividido, é rateado por todos os condôminos. Às vezes tem pessoas que nem cozinham em casa, mas tem que pagar aquele valor porque está na convenção. Então, assim, é rateado por igual. E aí não é justo, de repente, uma pessoa vai trabalhar ali 24 horas, quase 12 horas, 18 horas no fogão fazendo, por exemplo, quitutes, Você vai ter um consumo maior,
Exatamente isso. Então tem que ter um bom senso. Infelizmente, o condomínio, quando você está optando em morar em condomínio, é uma divisão realmente de moradia. Você tem que saber cumprir regras. Infelizmente, muitas vezes as regras não são cumpridas. Por isso que é essencial o síndico, aquele responsável civil e criminal do condomínio, que ele aplique penalidades, que ele aplique advertência, se for necessário, inclusive multa pecuniária, em último caso, busque o poder judiciário. Sempre a conciliação é a melhor situação, mas pelo bem de toda a coletividade, dos condôminos, se o síndico não conseguir resolver amigavelmente, ele tem que buscar o auxílio do Poder Judiciário. Em relação, por exemplo, a gente já viu que não pode ter festas em áreas comuns, né? Isso está proibido no decreto, possivelmente esse decreto vai ser estendido até o final do mês de junho, essa é a expectativa. Mas até que ponto eu posso receber pessoas na minha casa? A casa é minha, dentro da minha casa é a minha residência. Mesmo a gente reforçando agora que não é o momento de aglomerar, tem pessoas que convidam, aí vem 5, 10 pessoas em apartamentos pequenos, isso já pode configurar, de certa forma, uma transgressão àquela regra ou até mesmo ao decreto, quer dizer, o síndico pode, mesmo não podendo, entrar naquela residência, que a casa não é do síndico, né? É da pessoa ali, mas pode denunciar ou acionar as autoridades competentes se for isso descumprido? Sim. Nesse momento, nunca o direito coletivo ele esteve tão acima do direito individual. Mas mesmo com a pandemia, ainda existe direito de propriedade, ou seja, o síndico ele não tem o poder de restringir pessoas na unidade. Ele não pode chegar, olha, só vão subir 3 pessoas, só vai subir familiar, não pode subir amigos. Realmente o síndico ele não tem esse poder. Mas realmente, qualquer dúvida, se estiver ocorrendo uma grande aglomeração, uma festa, até porque condomínios nem sempre são só apartamentos. Existem condomínios de casas, grandes casas, que podem ocorrer grandes eventos independente da cobrança de ingresso. Então, qualquer suspeita, aquele condômino que esteja na dúvida, está ouvindo som alto, está ouvindo muita gente, aquele entra e sai de pessoas, realmente ele pode fazer sim, não só pode, como ele deve, chamar a autoridade policial, 190, 181. Os órgãos competentes estão muito atentos realmente nesse momento. Não seria justo fechar o comércio, né, fechar a praia no final de semana e existir um universo paralelo dentro do condomínio. Ou seja, o decreto ele não é só do portão para fora, o decreto também é para dentro do condomínio.